Olá, seres iluminados, aqui é Ná Carvalho do canal Sabedoria do Eu Sou e essa semana trazemos para vocês um material do Neville Goddard, como usar o poder da imaginação. Vamos lá? O objetivo deste registro é mostrar a você como usar sua imaginação para realizar todos os seus desejos. A maioria dos homens desconhece totalmente o poder criativo da imaginação e invariavelmente se curva diante dos ditames dos fatos e aceita a vida com base no mundo exterior. Mas quando você descobrir esse poder criativo dentro de si, você afirmará com ousadia a supremacia da imaginação e colocará todas as coisas em sujeição a ela. Quando o homem fala de Deus nos homens, desconhece totalmente que esse poder chamado Deus nos homens é a própria imaginação do homem. Este é o poder criativo nos homens, que não há nada debaixo do céu que não é plástico como o barro do artesão, ao toque do espírito modelador da imaginação. Uma vez um homem me disse: "Você sabe, Neville, eu adoro ouvir você falar sobre imaginação, e ao fazê-lo, invariavelmente toco a cadeira com os dedos. Eu empurro meus pés no tapete apenas para manter meu senso de realidade e a profundidade das coisas, enquanto indubitavelmente ele ainda está tocando a cadeira com os dedos e empurrando os pés no tapete. Mas não deixe que lhe diga outra coisa, que não tocou com os dedos e não empurrou o pé dela contra a tábua do bonde." Essa é a história de uma jovem que acabou de completar 17 anos. Era a véspera de Natal e ela estava triste de coração. Naquele ano, ela perdera o pai em um acidente e estava voltando para o que parecia ser uma casa vazia. Ela não tinha uma formação específica, então conseguiu um emprego como garçonete. Esta noite era bastante tarde e véspera de Natal. Estava chovendo. O bonde estava cheio de meninos e meninas rindo e indo para casa para passar as férias de Natal. E ela não conseguia esconder as lágrimas. Felizmente para ela, como eu disse, estava chovendo. Mas ela enfiou o rosto no céu para misturar as lágrimas com a chuva. E depois, segurando o trilho do bonde, isso é o que ela fez. Ela disse que isso não era chuva, mas sim o spray do oceano. E este não era o gosto do sal das lágrimas, mas sim o sal do mar ao vento. E isso não é San Diego. Este é um navio. E eu estou chegando na Baía de Samoa. E ela sentiu a realidade de tudo o que havia imaginado. Então veio o fim da jornada. 10 dias depois, esta menina recebeu uma carta de uma firma em Chicago, dizendo que sua tia, vários anos antes de partir para a Europa, deixou com eles um depósito de $3.000, com instruções de que se ela não voltasse para a América, esse dinheiro deveria ser pago à sua sobrinha. Eles tinham acabado de receber a informação da morte da tia. E agora estamos agindo de acordo com as instruções dela. Um mês depois, essa garota estava viajando de navio para Samoa,
Quando ela entrou na baía, já era tarde da noite e havia sal do mar ao vento. Não estava chovendo, mas havia spray de sal no ar, e ela realmente experienciou o que sentiu um mês antes. Só então ela realizou o objetivo. Esse registro foi só uma técnica. Eu quero mostrar a você hoje como colocar sua imaginação maravilhosa diretamente no sentimento do seu desejo realizado e deixá-la permanecer lá e adormecer neste estado. E eu prometo a você, por minha própria experiência, você vai adormecer no estado do seu desejo realizado. Se você realmente puder sentir-se nessa situação e continuar lá até adormecer. À medida em que você se preenche nele, permaneça lá até que lhe dê todos os tons de realidade. E você emprega toda a vivacidade sensorial da realidade ao fazê-lo neste estado, adormecendo silenciosamente. E de uma forma que você nunca saberá, que nunca poderia conceber conscientemente os meios que estaremos empregando, você se encontrará movendo-se através de uma série de eventos que o levarão à realização objetiva deste estado. Agora aqui está uma técnica prática. A primeira coisa que você precisa fazer é saber exatamente o que você quer neste mundo. Quando você sabe exatamente o que quer, faça uma representação mais realista possível. O que você veria? E o que você tocaria? E o que você faria? Estou me movendo fisicamente em tal estado. Por exemplo, suponha que eu quisesse uma casa, mas não tivesse dinheiro para comprar, mas ainda sei que quero. Sem levar nada em consideração, farei uma representação realista da casa que quero, com todas as coisas que gostaria. E então, esta noite, quando eu for para a cama, eu entraria em um estado de sonolência, o estado que nasce do sono. Eu imaginaria que realmente vou em tal casa, que eu sairia da cama, que pisaria no chão daquela casa, de onde posso sair desta sala e entraria na sala adjacente ao meu quarto imaginado naquela casa. E enquanto estou tocando os móveis e enchendo-os para uma sensação de mais solidez, estou me movendo de um quarto para outro da minha casa imaginária e vou dormir profundamente neste estado. Eu sei que de certa forma não poderia conscientemente conceber de que eu me percebi em minha casa e eu a vi funcionar uma e outra vez. Se eu quiser promoção no meu trabalho, eu me perguntaria: que responsabilidade adicional seria meu direito de receber essa promoção? O que eu faria? O que eu diria? O que eu veria? Como eu agiria? E então, na minha imaginação, começarei a ver, tocar e agir como veria, tocaria e agiria externamente. Eu estava nessa posição? Se eu agora desejasse o amor da minha vida, onde agora procuro alguma garota maravilhosa ou algum rapaz maravilhoso, o que eu realmente faria que implicaria que me encontrasse neste estado? Por exemplo, suponha que agora eu fosse uma dama, uma coisa que eu definitivamente faria. Eu usaria uma aliança de casamento, eu pegaria minhas mãos imaginárias e eu sentiria o anel que eu imaginaria estar lá. E eu continuaria sentindo e sentindo.
até que me pareça solidamente real. Vou dar-lhe toda a vivacidade sensorial que estou fingindo sem dar nada. E enquanto estou sentindo meu anel imaginário, o que implica que sou casada, então eu durmo. Esta história está presente no Cântico dos Cânticos, num dos cânticos de Salomão, em que ele disse: naquela noite em minha cama eu procurei a amada de minha alma. Eu encontrei aquela que seria amada de minha alma. E eu não a deixarei ir até que a trouxesse para a casa de minha mãe, direto para o quarto dela. Eu pegaria aquele lindo poema e o colocaria em inglês moderno, em linguagem prática. Será isso enquanto estou sentado na minha cadeira. Eu me sentiria bem na situação do meu desejo realizado. E tendo me sentido nesse estado, não o deixaria passar. Manteria esse humor vivo. E nesse estado de espírito eu dormiria, que é levar o desejo direto para o quarto de minha mãe, para o quarto dela, que você sabe que as pessoas desconhecem totalmente esse fantástico poder da imaginação. Mas quando começa a descobrir esse poder dentro dele ou dela, ele ou ela nunca desempenha o papel que desempenhava anteriormente. Ele ou ela não volta atrás e se torna apenas a luz reflexiva daqui em diante. Ele ou ela é o efeito da vida. O segredo disso é centrar sua imaginação no sentimento do desejo realizado e permanecer lá. Em nossa capacidade de viver no sentimento do desejo realizado, vivemos nossa capacidade de viver em uma vida mais abundante. A maioria de nós tem medo de se imaginar como indivíduos importantes e nobres, seguros de nossa contribuição para o mundo. Apenas porque no exato momento em que começamos nossa suposição, a razão e nossos sentidos negam a verdade de nossa suposição. Parece que estamos nas garras de um desejo inconsciente que nos faz agarrar desesperadamente ao mundo das coisas familiares e desistir de tudo o que ameaça nos afastar de nossas amarras familiares e aparentemente seguras. Mas eu apelo para você tentar. Se você tentar, descobrirá essa grande sabedoria de todos os tempos, que eles nos contaram em sua própria maravilhosa e estranha forma simbólica. Mas, infelizmente, você e eu perdemos a interpretação deles e a tomamos como história quando eles pretendiam que fosse uma instrução para simplesmente alcançar todos os nossos objetivos. Você vê, a imaginação nos coloca em contato com o mundo dos estados, e esses estados são existências, e eles estão presentes agora. Mas há muitas possibilidades enquanto pensamos nelas, mas elas se tornam incrivelmente reais quando pensamos a partir delas. E bem, você sabe, há uma grande diferença entre pensar no que você quer neste mundo e simplesmente pensar no que você quer. Deixe-me dizer-lhe, quando eu ouvi pela primeira vez sobre o estranho e maravilhoso poder da imaginação, foi em 1933, na cidade de Nova York, através de um velho amigo meu que me contou sobre ela. Era dia 14 de junho, e isso é o que ele leu. Na casa do meu pai há muitas moradas. Não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós.
e depois que eu tiver ido e preparado um lugar para vós, voltarei e os levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais vós também. Ele me explicou que esse personagem central do Evangelho era a imaginação humana, que o lugar que havia mencionado não era um lugar em alguma casa celestial, mas simplesmente meu desejo. Se eu fizesse uma representação viva do desejo do estado e depois entrasse nesse estado e permanecesse nesse estado, receberia. Na época, eu queria fazer uma viagem à ilha de Barbados, nas Índias Ocidentais, mas eu não tinha dinheiro. Ele me explicou que se naquela noite, enquanto dormia em Nova York, presumisse que estava dormindo na casa do meu pai, em Barbados, e adormecesse profundamente naquele estado, realizaria minha viagem. Então, eu tomei aquela palavra e durante um mês, noite após noite, enquanto adormecia, presumi que estava dormindo na casa do meu pai em Barbados. Passado um mês, chegou um convite da minha família para passar o inverno em Barbados. Embarquei para Barbados no início de dezembro daquele ano. Daquele momento em diante, eu sabia que havia encontrado esse Salvador em mim mesmo. O Senhor me disse que nunca falharia. E mesmo depois que aconteceu, mal podia acreditar que não teria acontecido de qualquer maneira. Isso é o quão estranho essa coisa toda é. Em reflexão, isso acontece. Então, naturalmente, você começa a sentir ou a dizer a si mesmo, si mesma, o que teria acontecido de qualquer maneira. E você se recupera rapidamente dessa sua experiência maravilhosa. Nunca falhou comigo. Se eu empregasse o humor, imaginasse e concedesse vivacidade sensorial, eu poderia te contar uma série de histórias de casos para mostrar como funciona. Mas, em essência, é simples. Você simplesmente sabe o que quer. Quando sabe o que quer, fica pensando que isso não é suficiente. Você deve agora começar a pensar bem. Como posso pensar que estou sentado aqui e desejo estar em outro lugar? Como eu poderia, sentado aqui fisicamente, me colocar na imaginação em um ponto de espaço distante desta sala e tornar isso real para mim? Com bastante facilidade. Minha imaginação me põe em contato com a Inglaterra, com aquele estado. Imagino que estou realmente onde desejo estar. Como posso dizer que estou lá? Só há uma maneira de provar que estou lá, pois o que o homem vê quando descreve seu mundo é como ele o descreve em relação a si mesmo, si mesma. Assim, a aparência do mundo depende inteiramente de onde estou quando faço minha observação. Então, se ao descrever meu mundo ele está relacionado a esse ponto no espaço, imaginei que estou ocupando esse espaço e devo estar lá. Eu não estou lá fisicamente, mas eu estou lá na minha imaginação. E minha imaginação é meu verdadeiro eu. E onde eu for na imaginação e tornar real, eu irei também na carne, quando nesse estado eu adormecer. Está feito. Eu nunca vi isso falhar. Portanto, esta é a técnica simples de como usar sua imaginação para realizar todos os seus objetivos. Aqui está um exercício muito saudável e produtivo para a imaginação. Algo que você deve fazer diariamente. Reviver diariamente o dia como gostaria de ter vivido.
revisando as cenas para que se adequem ao seu ideal. Por exemplo, suponha que tenha recebido pelo correio uma carta com as notícias do dia. Revise-as, reescreva-as mentalmente e faça de acordo com as notícias que você gostaria de ter recebido. Ou suponha que você não tenha recebido a carta que gostaria de ter recebido. Escreva uma carta para si mesmo, si mesma, e imagine que você recebeu essa carta. Deixe-me contar uma história que aconteceu em Nova York não muito tempo atrás. Na minha plateia, disse essa senhora que tinha ouvido as palestras inúmeras vezes, e eu estava contando a respeito da revisão. Um homem, não conhecendo o poder da imaginação, foi dormir no final do seu dia cansado e exausto, aceitando todos os acontecimentos ao final do dia. E eu estava tentando mostrar que o homem deveria, naquele momento, antes de dormir, reescrever o dia inteiro e torná-lo conforme o dia que ele gostaria de ter vivido. Essa senhora sabiamente usou esta lei de revisão. Parece que há 2 anos ela foi expulsa da casa de sua nora. Durante 2 anos não houve correspondência. Ela havia enviado ao neto pelo menos 2 dúzias de presentes neste intervalo, mas sem nenhuma notícia. Tendo ouvido a história da revisão, foi isso que ela fez. Ao entrar nos seus aposentos à noite, ela construiu mentalmente 2 cartas, uma vinda de seu neto e outra de sua nora. Nessas cartas, eles expressaram profundo afeto e se perguntaram por que ela não mais os procurou. Por 7 noites consecutivas, segurando em suas mãos a carta que ela imaginava ter recebido, lendo-as repetidamente até que surgiu dentro dela a satisfação de tê-las realmente recebido. Então ela adormeceu. No 8º dia, ela recebeu uma carta da nora. Dentro havia 2 cartas, uma do neto e outra da nora, praticamente iguais às cartas imaginárias que essa avó havia escrito para si mesma 8 dias antes. Esta estranha revisão pode ser usada em qualquer departamento de sua vida. Tome a questão da saúde. Suponha que você esteja doente. Traga diante de sua mente a imagem de um amigo, amiga, estampando em seu rosto uma expressão que implica que ele ou ela vê em você aquilo que você quer que o mundo inteiro veja. Imagine que ele ou ela está dizendo a você que ele ou ela nunca viu você parecer melhor. E você responde: eu nunca me senti melhor. Suponha que esteja com os pés nesta visualização. Então, construa um drama que implica que você está andando, que você está fazendo todas as coisas que você faria se o pé estivesse saudável. E faça isso de novo, e de novo, e de novo, até que ele assuma os tons da realidade. Faça em sua imaginação o que você gostaria de fazer no mundo exterior. O único requisito é despertar sua atenção de uma maneira e com tal intensidade que você fique totalmente absorvido, absorvida na ação revisada. Você experimentará uma expansão e refinamento da frase por este exercício imaginativo e eventualmente alcançará a visão no mundo interior. A vida abundante que nos foi prometida é nossa para desfrutarmos agora. Mas até que tenhamos o sentido criativo como nossa imaginação, podemos experimentá-lo persistentemente na imaginação, centrada no sentimento do desejo realizado.
Esse é o segredo de todas as operações bem-sucedidas. Isso por si só é um meio de cumprir a intenção. Cada estágio do progresso do homem é feito pelo exercício voluntário consciente da imaginação. Então você entenderá por que todos os poetas enfatizaram a importância do controle da imaginação vívida. Ouça essa do grande poeta William Blake. Em seu próprio peito você tem o seu céu e sua terra e tudo o que você pode contemplar, embora pareça que não. Está dentro da sua imaginação, da qual este mundo de mortalidade é apenas uma sombra. Experimente e você vai provar que sua imaginação é o Criador. Gratidão por ter nos acompanhado até aqui. Curta, comente e compartilhe. Siga-nos também em nossa página no Instagram, sabedoria.do.eu-sou. Lembrem-se sempre, eu, você, nós somos incríveis. Namastê.